Muito bem, caro aluno, é um prazer incomensurável estar aqui novamente com você. Lembrando sempre que os degraus da sabedoria são feitos de números e eis que estamos aqui para galgá-los rumo ao seu sucesso. Pessoal, é um prazer enorme a gente começar a nossa web aula 6, que trata exatamente de quê? Dos chamados diagramas lógicos. Os diagramas lógicos é um dos assuntos que eu digo que eles são comuns a todos os concursos. Então esse assunto você tem que estar absolutamente concentrado, porque ele é fácil. E quando uma coisa é fácil, a gente não deve desprezá-la, a gente deve, pelo contrário, ter mais atenção para poder lapidar e ter isso aí muito atento e muito, digamos assim, muito seguro. Você tem que estar absolutamente seguro desse assunto para você não perder uma questão que é uma questão certa. Bom, mas para a gente começar a realmente falar sobre os diagramas lógicos, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma revisão sobre o tema conjuntos, operação com conjuntos, porque eles estão intrinsecamente ligados. Falar de raciocínio lógico com diagramas é falar das operações com conjuntos, operações básicas com conjuntos, conjunto união, interseção, diferença, toda essa ideia que envolve os conjuntos lógicos. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu ia falar era sobre o conjunto união. Quando você fala do conjunto união, você tem conjunto A, união B. Exemplo, eu tenho um conjunto que tem o conjunto dos advogados. Em uma turma de amigos, você tem um conjunto dos advogados. E tem um conjunto B chamado de conjunto dos bancários. Quando eu digo conjunto das pessoas que são advogados ou bancários, quando eu falo o ou, significa o quê? Que a pessoa pode ser advogado? Pode. Pode ser só bancário? Pode. Mas ele pode ser os dois? Esse que é o detalhe. O ou, ao contrário do que a gente pensa, quando eu digo ou, significa advogado, ou bancário, ou os dois, pessoal, ou ambos. O ou é ao contrário do que muita gente pensa, ele não é excludente, ou seja, ele não é exclusivo. Quando eu digo advogado ou bancário, significa que ele é advogado, ou ele é bancário, ou ele é advogado e bancário, tá certo? Então que você entenda que advogado ou bancário significa um ou outro ou ambos. Joia? Vamos já entender quando é que é só um dos dois. Bem, se você trabalhar agora o conjunto E, ou seja, o conjunto interseção, conjunto das pessoas que são advogados e são bancários. Nesse caso, eu tenho uma conjunção. O que acontece? Eu digo que ele tem que ser advogado e tem que ser bancário. Nesse caso, eu teria exatamente essa região. Eu teria a região do grupo das pessoas que são ao mesmo tempo advogados e são ao mesmo tempo bancários. Ah, Pedro, agora eu estou entendendo a diferença. Então, que você entenda que o ou significa ou um, ou outro, ou ambos. E quando você diz o e, significa advogado e bancário. Então ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o conjunto das pessoas que estão nos dois grupos. Bem, mas e se eu quiser representar apenas os advogados? Ou seja, o conjunto das pessoas que são somente advogados. Nesse caso, pessoal, eu pegaria todos os advogados e tiraria essa região em que você tem bancário, porque eu não quero o conjunto de alguém que seja bancário, eu quero o conjunto daqueles que são somente advogados. Então, quando eu digo somente advogados, ou só advogados, ou apenas advogados, eu estou pegando o conjunto de todos os advogados, mas que não são bancários, então, ok? Da mesma forma, eu poderia trabalhar o quê? Conjunto das pessoas que são somente bancários. Ou seja, eu pego o conjunto dos bancários, que incluem todos, e excluo os advogados. Aí eu estou pegando o conjunto das pessoas que são somente bancários. Ou seja, eu represento por B menos A o conjunto dos bancários, tirando menos o conjunto dos advogados. Então aí sim eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados, mas não são bancários. Legal? Bem simples, né, gente? Vamos continuar aqui. Agora eu cheguei no momento chave, que é quando eu tenho dois conjuntos exclusivos. Ou seja, eu digo que eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados ou somente bancários. Então eu uso o ou. Ah, Pedro, essa é a diferença do ou simples para o ou? Sim.
Quando eu digo ou, eu estou falando ou um, ou outro, ou ambos. Mas quando eu digo ou, eu estou querendo dizer ou um ou outro, mas não ambos. Olha como é que ficaria minha representação. Esse é o conjunto dos advogados, mas que não são bancários. E esse é o conjunto dos bancários, mas que não são advogados. Então, quando eu trabalhar com conjunto daqueles que são advogados ou bancários, eu estou pegando a união, ou seja, eu estou pegando o conjunto de todas as pessoas, e desses eu estou tirando aqueles que são advogados e são bancários. E aí eu sobro o quê? Apenas advogados ou apenas bancários. Tá joia? Ficou bem claro isso aí? Anota isso aí, que isso é importante. Muito bem. Quando você diz conjunto complementar, o complementar eu vou associar com a palavra não. Ou seja, eu vou pegar o conjunto das pessoas que não são advogados. Pessoal, mas tem um detalhe. Quando eu digo que você não é advogado, significa o quê? Que você tem que ser bancário? Não. Quando eu digo que você não é advogado, você pode ser bancário ou não. Então, o conjunto dos que não são advogados, eu vou dizer que em relação ao conjunto universo, ou seja, o conjunto de todas as pessoas que estão sendo analisadas de um grupo, eu pego os não advogados. Eles podem ser bancários, contanto que eles não sejam advogados, ou eles podem estar aqui, ou seja, nem advogados, nem bancários. Certo? Mas não pode ser advogado. Eu posso representar com CA esse complementar de A, ou seja, o que falta para o A completar o resto do conjunto. Por isso, a ideia de complementar de A. E aí você tem conjunto universo menos o conjunto A. Eu também poderia representar por o conjunto A e uma barrinha em cima. Isso aí significa o quê? Tudo que não é advogado, é o complementar, ok? Joia. Bom, então vamos avançar. Pessoal, agora eu queria fazer umas observações muito interessantes com 3 conjuntos. Quando a gente pergunta na hora de uma prova, a gente pergunta assim, conjunto daqueles que são somente advogados e bancários. Então eu começo a fazer uma série de perguntas que podem confundir o aluno. Então eu vou fazer um exemplo com 3 conjuntos. Vamos supor que eu tenha conjunto A, B e C. Aí eu digo, conjunto daqueles que são advogados ou bancários. C seria, por exemplo, o conjunto dos contadores. Quando eu tenho conjunto das pessoas que são advogados ou bancários, eu estou querendo o quê? Aqueles que são advogados, são bancários, são os dois, mas independente de ser contador ou não. Eu tenho um grupo de advogados, bancários e contadores. Eu pergunto, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo advogado, bancário e contador? Nada impede. Ele pode ser somente advogado, somente bancário, somente contador? Pode, como pode ser 2 deles. Então, quando eu digo advogado ou bancário, eu estou pegando a união do A e o B, independente de ter ou não ser, ou seja, independente dele ser ou não contador. Agora, cuidado, se eu perguntar conjunto das pessoas que são somente advogados ou bancários, ou eu poderia dizer apenas advogados ou bancários, você pegaria quem, gente? Você pegaria esse grupo, olha que legal. Você pegaria o grupo de todo mundo que é advogado ou bancário, mas ele é somente advogado ou bancário. Então eu pego todo mundo, advogado ou bancário, e excluo o grupo C, ou seja, a união menos menos o grupo C, ou seja, todo mundo que é do grupo C fica excluído. Portanto, somente advogados ou bancários, eu excluo aqueles que são contadores. Olha que legal, e é muito sutil. O CESP gosta de cobrar muito esse tipo de situação, de jogar pessoas que são somente advogados, pessoas que são somente contadores, ou seja, usar o somente, o apenas, e aí você tem que saber trabalhar bem. Agora, Pedro, e se eu dissesse pessoas que são advogados e são bancários? Nesse caso, advogados e bancários, eu pegaria o conjunto dos advogados, certo? Interseção com o conjunto dos bancários, independente dele ser ou não contador. Então é grupo dos advogados e bancários. Por outro lado, se eu perguntasse grupo das pessoas que são somente advogados e bancários, aí você pegaria conjunto dos advogados junto com o conjunto dos bancários,
quer dizer, interseção dos dois, mas você não pegaria aqueles que são contadores, porque eu disse conjunto das pessoas que são somente advogados e bancários. Esse é o grande detalhe. Tá joia? Bom, então vou fazer algumas questõezinhas, uns 2 exercícios, para a gente consolidar esses assuntos. Olha, é certo que depois que nós terminarmos essa sessão de conteúdo, nós vamos ter uma outra sessão só de exercícios posteriormente, depois da aula 10, ok? Vamos em frente. Quando você fala de relações, para eu trabalhar com os exercícios, é muito importante você entender essa relaçãozinha, que quando eu somo o conjunto o número de elementos do conjunto A, quando eu conto os elementos do conjunto A, eu estou contando alguns elementos de B. Quando eu conto os elementos de B, eu estou de novo contando os elementos de A. Então essa interseçãozinha, ou seja, o número de elementos de A e B está sendo contado 2 vezes. O que você vai fazer então? Eu vou dizer que o número de elementos de A união B será o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Por que menos a interseção? Porque quando eu contei os elementos de A, você contou B. Quando você contou os elementos de B, você contou os elementos de A, que fazem parte da interseção. Então a interseção foi contada 2 vezes. Portanto, a gente tem que excluir. Ok? Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Dentre um grupo de N alunos que estudam para concursos, sabe-se que 40 têm aulas presenciais, 70 assistem videoaulas, 20 utilizam os 2 métodos, 10 estudam sozinhos. Determine o total de alunos do grupo. Muito bem, gente. Depois da leitura da questão, vamos então resolver de 2 maneiras para você compreender melhor. A primeira solução seria o seguinte: eu vou fazer um diagramazinho que eu boto o número de pessoas que assistem aulas presenciais, número de pessoas que assistem através de videoaulas. Então o que é que eu vou fazer? O objetivo é começar sempre pela interseção. Obrigatoriamente eu tenho que começar o diagrama pela interseção. Como ele disse que existem 20 pessoas que assistem aos 2 métodos, então eu começo colocando o 20 aqui. Ou seja, 20 pessoas que assistem aos 2 métodos, ou seja, videoaulas e presenciais. Em seguida, ele diz pra gente que existem 40 pessoas que assistem apenas através de aulas presenciais. Se são apenas aulas presenciais, eu vou dizer 40 pessoas assistem aulas presenciais, é porque tem 20 pessoas que assistem somente aulas presenciais. Pedro, por quê? Porque quando eu digo 40, eu estou incluindo todas as pessoas que assistem aulas presenciais, inclusive aquelas que também assistem a videoaulas. Ah, Pedro, estou entendendo. Então quer dizer que a maioria das pessoas quer colocar o 40 aqui, mas entenda que 40 é o todo. Como eu já comecei colocando 20 aqui, portanto eu posso dizer que 20 pessoas estudam apenas através de aulas presenciais. Ele disse também que 70 pessoas assistem a videoaulas. Quando eu digo que eu assisto a videoaulas, não significa que eu não assista aulas presenciais. Então, no momento que eu tenho 70 é o total de pessoas que assistem a videoaulas, eu tenho que 50 assistem somente a aulas através de videoaulas. Legal? Em seguida, ele disse que tem um grupo de 10 pessoas que não assistem a aulas nem presenciais, nem através de videoaulas. Como esse grupo de 10 não está nem no P nem no V, ele vai ficar fora do grupo. Ou seja, o total de pessoas que estudam para concurso é 20 mais 20 mais 50 mais 10, total de 100 pessoas. Ok? Gente, inclusive essa questão ela poderia ser uma questão de forma percentual. Afinal de contas, nós temos um grupo de 100. Então, eu poderia dizer que eram 20 pessoas para 100, ou seja, 20%. Aqui também seria 20%, 50% e 10%. Quer dizer, a questão poderia trabalhar de uma forma percentual, em vez de ser com números absolutos. Ok? Vamos resolver essa mesma questão de outra maneira? Vamos lá. Eu posso trabalhar da seguinte forma. Lembre-se que eu falei para vocês que o número de pessoas que fazem parte de A ou B, ou seja, o conjunto união, é o número de pessoas que fazem parte do grupo P, mais o número de pessoas que fazem parte do grupo V, menos a interseção. Por que menos a interseção, Pedro? Porque eu conto ela 2 vezes. Ora, então o número de pessoas que fazem parte de A, de P ou V é
número de pessoas que assistem aula presenciais, 40. Número de pessoas que assistem através de videoaulas, 70. E 20 é o número de pessoas que assistem aos dois métodos. Quando eu conto os 40, eu conto os 20. Quando eu conto 70, eu conto os 20. Por isso que a gente desconta uma vez e você vai ter 40 mais 70 menos 20, 90. Então, N, observe que 90 não é o total de pessoas do grupo, porque ainda restam as 10 pessoas que não assistem a nenhum dos métodos. Então, 90 mais 10, aí sim, total de 100 pessoas. Legal, né, pessoal? A matemática é muito linda, muito gostosa de se estudar. Vamos para um próximo exemplo. Considere que os livros L, M e N foram indicados como referência bibliográfica para determinado concurso público. Uma pesquisa realizada com 200 candidatos que se preparam para esse concurso, usando esses livros, revelou que 10 utilizaram somente o livro L, 20 utilizaram somente o livro N, 90 utilizaram o livro L, 20 utilizaram os livros L e M, 25 utilizaram os livros M e N, 15 utilizaram os 3 livros. Considerando esses 200 candidatos e os resultados da pesquisa, julgue os itens seguintes. Muito bem, vamos avançar. Nesse caso, eu tenho 3 conjuntos. O conjunto daqueles que leram o livro L, conjunto daqueles que leram o livro M, conjunto daqueles que leram o livro N. Perceba que ele disse um conjunto de 200 pessoas que leram esses livros. Então, eu tenho claramente a ideia de que nenhum aluno não leu nenhum livro. Ou melhor, que todos leram pelo menos um livro desses 200 candidatos. A primeira ideia foi que ele disse que 15 utilizaram os livros L, M e N, que é como eu falei para vocês anteriormente. Nós temos que obrigatoriamente começar pela interseção. E a interseção é 15, ou seja, eu tenho 15 pessoas que estão em todos os conjuntos, ok? Em seguida ele disse que 25 utilizam os livros L e M. Gente, quando eu digo L e M, eu estou incluindo essa turma aqui. Leram L, leram N, mas eles podem também ter lido M. Então, quando 25 leram L e M, é porque 10 leram somente L e M. Perceberam a ideia? Ora, em seguida, você tem 20 que utilizaram L e M. Quando eu digo que 20 utilizaram L e M, é porque eu tenho um grupo de 5 que utilizaram somente o L e o M. Afinal de contas, somando isso aqui tudo, é que eu vou ter 20. Joia? Em seguida, ele diz que 10 utilizaram somente L. Opa, aí sim é importante. Quando 10 utilizaram somente L, aí sim, esse 10 é esse daqui. Eu não disse que 10 utilizaram L, eu disse que 10 utilizaram somente o L. Então, ninguém desses 10 utilizou M e utilizou N. Esse é o detalhe importante. Em seguida, ele falaram que 90 utilizaram o livro L. Olha a diferença. Nesse caso, como 90 utilizaram L, é porque 90 é isso aqui tudo. 15 mais 5 mais 10, está faltando quanto? Está faltando 60 para completar os 90. Ah, Pedro, agora eu estou entendendo. Então, 60 tem que ser o quê? A soma. 90 tem que ser 60, mais 15, mais 5, mais 10, é que tem que dar o L. Para fechar a ideia, ele disse que 20 utilizaram somente o N. Como aqui já tem 10, aqui tem 15, aqui tem 60, ficam faltando o quê? Essas 20 pessoas que utilizaram somente o N. Então, eu posso agora somar todo mundo. Ó. Esse aqui já dá 90. Esse aqui com mais 10, 100, com mais 20, 120. Gente, se tem 120 que estão em L ou em N, exatamente 80 pessoas, eu concluo que 80 pessoas leram somente o livro N. Ok? Então agora, a partir de agora sim, vamos julgar essas questões. O que ele pode pedir? O CESP, ele faz você montar a questão, e em seguida faz você julgar as questões. Ou seja, ele vai dando afirmações e você tem que colocar como certo ou como errado dessa forma. 80 pessoas utilizaram somente o livro M. Certo ou errado? Certo. 80 pessoas utilizaram somente o M. Exatamente esse grupo de 80 aqui.
Em seguida ele falou, 110 utilizaram o M, olha a diferença, 80 utilizaram somente o M, mas quando eu digo que 110 utilizaram o M, eu estou incluindo qualquer pessoa que utilizou o M, tendo lido ou não o N também. Então também está correta essa afirmação. E finalmente, 90 utilizaram pelo menos 2 livros. Gente, quando eu digo pelo menos 2 livros, significa o quê? Que eu li ou o A, ou o L e o M, ou L e o N, ou leu os 3. Então, no caso, o conjunto das pessoas que utilizaram pelo menos 2 livros, 60 mais 5 mais 15 mais 10, exatamente 90. Então, realmente 90 pessoas leram pelo menos um dos livros. 20 utilizaram os livros L e M. Gente, quando eu digo que 20 utilizaram L e M realmente 5 com 15, 20. Assim como ele disse na questão. E se eu dissesse 5 utilizaram somente, olha a palavrinha, somente L e M, então também está correto. Seria esse grupo aqui de 5 pessoas que utilizaram somente L e M. Certo? E finalmente eu podia dizer que 180 utilizaram L ou M. Quando eu digo L ou M, é qualquer pessoa que leu L ou M, só não pode ser essas 20 que leram somente o M. E finalmente, 95 utilizaram somente, olha a palavrinha, somente L ou M. Tá certo? Somente L ou M, aí ele inclui todo mundo que leu L, leu M, mas não leu o conjunto, não leu o livro N, ou seja, não pertence ao conjunto N. Joia? Tranquilo? Então, gente, é isso aí. Até o nosso próximo encontro. Eu te vejo. Que a força esteja com você. Das operações com conjuntos, operações básicas com conjuntos, conjunto união, interseção, diferença, toda essa ideia que envolve os conjuntos lógicos. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu ia falar era sobre o conjunto união. Quando você fala do conjunto união, você tem conjunto A, união B. Exemplo, eu tenho um conjunto que tem o conjunto dos advogados em uma turma de amigos, você tem um conjunto dos advogados. E tem um conjunto B chamado de conjunto dos bancários. Quando eu digo conjunto das pessoas que são advogados ou bancários, quando eu falo o ou, significa o quê? Que a pessoa pode ser advogado? Pode. Pode ser só bancário? Pode. Mas ele pode ser os dois? Esse que é o detalhe. O ou, ao contrário do que a gente pensa, quando eu digo ou, significa advogado ou bancário, ou os dois, pessoal, ou ambos. O ou é ao contrário do que muita gente pensa, ele não é excludente, ou seja, ele não é exclusivo. Quando eu digo advogado ou bancário, significa que ele é advogado, ou ele é bancário, ou ele é advogado e bancário, tá certo? Então que você entenda que advogado ou bancário significa um ou outro, ou ambos. Joia? Vamos já entender quando é que é só um dos dois. Bem, se você trabalhar agora o conjunto, ou seja, eu pego o conjunto dos bancários, que incluem todos, e excluo os advogados. Aí eu estou pegando o conjunto das pessoas que são somente bancários. Ou seja, eu represento por B menos A o conjunto dos bancários, tirando menos o conjunto dos advogados. Então aí sim eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados, mas não são bancários. Legal? Bem simples, né, gente? Vamos continuar aqui. Agora eu cheguei no momento chave, que é quando eu tenho dois conjuntos exclusivos. Ou seja, eu digo que eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados ou somente bancários. Então eu uso o ou. Ah, Pedro, essa é a diferença do ou simples para o ou? Sim. Quando eu digo ou, eu estou falando ou um, ou outro, ou ambos. Mas quando eu digo ou, eu estou querendo dizer ou um ou outro, mas não ambos. Olha como é que ficaria minha representação. Esse é o conjunto dos advogados, mas que não são bancários. E esse é o conjunto dos bancários, mas que não são advogados. Então, quando eu trabalhar com conjunto daqueles que são advogados ou bancários, eu estou pegando a união, ou seja, eu estou pegando o conjunto de todas as pessoas e desses eu estou tirando aqueles que são advogados
ou seja, é o conjunto interseção, conjunto das pessoas que são advogados e são bancários. Nesse caso, eu tenho uma conjunção. O que acontece? Eu digo que ele tem que ser advogado e tem que ser bancário. Nesse caso, eu teria exatamente essa região. Eu teria a região do grupo das pessoas que são ao mesmo tempo advogados e são ao mesmo tempo bancários. Ah, Pedro, agora eu estou entendendo a diferença. Então, que você entenda que o ou significa ou um, ou outro, ou ambos. E quando você diz o e, significa advogado e bancário. Então ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o conjunto das pessoas que estão nos dois grupos. Bem, mas e se eu quiser representar apenas os advogados? Ou seja, o conjunto das pessoas que são somente advogados. Nesse caso, pessoal, eu pegaria todos os advogados e tiraria essa região em que você tem bancário, porque eu não quero o conjunto de alguém que seja bancário, eu quero o conjunto daqueles que são somente advogados. Então, quando eu digo somente advogados, ou só advogados, ou apenas advogados, eu estou pegando o conjunto de todos os advogados, mas que não são bancários, então, ok? Da mesma forma, eu poderia trabalhar o quê? Conjunto das pessoas que são somente bancários. Muito bem, caro aluno, é um prazer incomensurável estar aqui novamente com você. Lembrando sempre que os degraus da sabedoria são feitos de números e eis que estamos aqui para galgá-los rumo ao seu sucesso. Pessoal, é um prazer enorme a gente começar a nossa web aula 6, que trata exatamente de quê? Dos chamados diagramas lógicos. Os diagramas lógicos é um dos assuntos que eu digo que eles são comuns a todos os concursos. Então esse assunto você tem que estar absolutamente concentrado, porque ele é fácil. E quando uma coisa é fácil, a gente não deve desprezá-la, a gente deve, pelo contrário, ter mais atenção para poder lapidar e ter isso aí muito atento e muito, digamos assim, muito seguro. Você tem que estar absolutamente seguro desse assunto para você não perder uma questão que é uma questão certa. Bom, mas para a gente começar a realmente falar sobre os diagramas lógicos, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma revisão sobre o tema conjuntos, operação com conjuntos, porque eles estão intrinsecamente ligados. Falar de raciocínio lógico com diagramas é falar e são bancários. E aí eu sobra o quê? Apenas advogados ou apenas bancários. Tá joia? Ficou bem claro isso aí? Anota isso aí, que isso é importante. Muito bem. Quando você diz conjunto complementar, o complementar eu vou associar com a palavra não. Ou seja, eu vou pegar o conjunto das pessoas que não são advogados. Pessoal, mas tem um detalhe. Quando eu digo que você não é advogado, significa o quê? Que você tem que ser bancário? Não. Quando eu digo que você não é advogado, você pode ser bancário ou não. Então, o conjunto dos que não são advogados, eu vou dizer que em relação ao conjunto universo, ou seja, o conjunto de todas as pessoas que estão sendo analisadas de um grupo, eu pego os não advogados. Eles podem ser bancários, contanto que eles não sejam advogados, ou eles podem estar aqui, ou seja, nem advogados, nem bancários. Certo? Mas não pode ser advogado. Eu posso representar com CA, esse complementar de A, ou seja, o que falta para o A completar o resto do conjunto. Por isso, a ideia de complementar de A. E aí você tem conjunto universo menos o conjunto A. Eu também poderia representar por o conjunto A e uma barrinha em cima. Isso aí significa o quê? Tudo que não é advogado, é o complemento.